Começam a surgir matérias e vídeos feitos por criadores de conteúdo aqui nesse YouTube de meu Deus, dizendo que o Switch 2 está entediante, ou que o público perdeu o interesse no console, ou que não tem jogo suficiente para a plataforma, e que periga de virar um Wii U. Será que a gente está falando aqui sobre o Switch perdeu seu brilho 2.0? E se você não sabe do que eu estou falando aqui, e quer entender do que as pessoas estão falando, e porque parece estranho, eu sei, vem comigo nesse vídeo que eu quero dissertar sobre tudo isso, né, e mostrar ponto por ponto por que essas pessoas não fazem a menor ideia do que elas estão falando. Ou melhor, elas podem estar sem ciente do que elas estão falando, propositalmente em troca de clique. Bora pro vídeo. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo YouTube brasileiro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, a polêmica é essa. Tá rolando algumas matérias, alguns vídeos que eu não vou citar veículo e nem quem é o youtuber que tá fazendo. Alguns deles, alguns canais que estão falando coisas parecidas, eu vejo o vídeo ou outro, gosto do vídeo ou outro, e já venho percebendo que tá rolando tipo uma perseguição contra a Nintendo, porque dá view, né? O Switch 2, falar mal do Switch 2 hoje dá mais view do que falar sobre o console, essa é uma realidade. Sempre foi assim com a Nintendo, eu acho, né? Mas o Switch 2 justamente por estar por um momento que, de final do ano, de poucos lançamentos, próximo de uma Nintendo Direct, que as pessoas parecem ignorar essa situação, né? Falar mal chama mais atenção do que falar bem. Tá numa sequência disso, né? Por exemplo, Metroid Prime 4 Beyond, eu acho que ele recebeu muitas críticas, algumas que deveriam receber, e outras eu acho que as pessoas foram muito hard, foi muito além do que deveria ir, né, sobre esse jogo. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? Minha análise que vai sair daqui a pouco de Metroid Prime 4 Beyond. Esperem que vocês não vão perder por esperar. Beleza? Mas tá acontecendo isso. Pessoas, youtubers, matérias falando que o Switch 2 está entediante. As pessoas perderam o interesse no Switch 2. Não tem jogo suficiente, não tem jogo que justifique. O preço é elevado demais. Vai virar um Wii U, a Nintendo está com medo de virar um Wii U. Vamos quebrar? Vamos quebrar essas desinformações? Vamos mostrar que as coisas não são bem assim? E que as pessoas não sabem do que estão falando? Vamos lá, tá? Primeira coisa, eu quero falar sobre jogos. Jogos, né? Vou transicionar a tela aqui. 1, 2, 3 e... Estamos aqui no Metacritic, galera. Metacritic é o lugar que lista aqui os jogos, né? Qual é o filtro que eu botei no Metacritic? Só jogos de Switch 2 entre 25 e 26, já que é o tempo que o console está, né, no ar. E lembrando, é um jogo que tem 6 meses de vida, né, minha gente? Vai fazer 7 ainda, não fez nem 7 meses. Tem 66 resultados no Metacritic. Tem muito mais que 66 jogos para Switch 2, tá? E aqui nós temos Zelda Switch 2 Edition, tanto Breath quanto Tears, que foi jogos de lançamento, beleza, são relançamentos. Hades 2, que é um jogo que saiu para o Switch 2, nota 95, então tá lá, né, um indicado a jogo do ano, né? Tem para o Switch 2. Hollow Knight Silksong, também tem versão para o Switch 2, rodando a 4K, até 120 FPS, nota 91 no Metacritic, indicado a jogo do ano. Tem aonde? No Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bonanza, galera, um exclusivo de Nintendo Switch 2, nota 91. Olha só, também indicado a jogo do ano. Então assim, só nessa primeira parte aqui, eu já falei pra vocês, 3 jogos novos que lançaram pro Nintendo Switch 2. 3 jogos novos lançados pro Switch 2, dentre eles um exclusivo, os 3 indicados a jogo do ano. Se eu tô falando de um console que tem 6 meses de vida, se eu tenho 3 grandes jogos indicados a jogo do ano para esse console, já quer dizer alguma coisa, né? Acredito que sim. Então vamos lá. Trails, caguei. Split Fiction, jogo de lançamento também, né? Mas é um jogo mais antigo. Street Fighter 6 a mesma coisa, mas engorda a plataforma, mostrando
o poder do hardware do console trazendo jogos mais robustos. Final Fantasy Tactics saiu ao mesmo tempo para o Switch 2, né? Mario Kart World, jogo de lançamento. Óbvio que não agradou muita gente por diversos motivos, tanto que ele ganhou 86 no Metascore, não é um jogo 90 a mais, mas é um jogaço. É um jogaço. Pode falar que é pior do que o Mario Kart 8, não tem problema. Pode falar que ele custa $80 e R$500, não tem problema. São verdades, em parte, né? Porque ele ser melhor ou não do que o Mario Kart 8, isso aí depende muito de algumas situações. Trouxe coisa nova, o jogo é lindíssimo visualmente, a animação do jogo é estonteante, as pistas são muito boas, as interpistas realmente tem problema, o mundo aberto realmente não tem muito o que fazer, mas a proposta é um pouco diferenciada. Trouxe aquele modo de você fazer as eliminatórias, que é um modo muito bom, muito divertido, o online funciona muito bem e custou R$300 para quem comprou no bundle, e não 500 para quem comprou separado. Mario Kart World é um jogaço. Não há jogo na concorrência, não há jogo na indústria fora do universo Nintendo que faça algo perto de Mario Kart World. Sonic Racing, como é que é? Sonic... Ai, meu Deus. O Sonic que saiu agora, esqueci. Ele é bom. Ele é muito bom. Mas não adianta. Mario Kart World é melhor, tá? Dragon Quest 1 e 2 Remake chegou também junto. Cyberpunk mostrando o poderio do console. Tony Hawk's também chegou junto pro console, né? Então assim, Hogwarts Legacy também chegando, mostrando o hardware do console. Então assim, só aqui no Metacritic com jogos com nota 80 a mais. Octopath Traveler também chegou junto. Vários Yakuza, Star Wars Outlaws, que é uma versão absurdamente boa. Rodando bem, jogo pesado da geração atual. No Switch 2 rodando maravilhosamente bem, né? Assassin's Creed Shadows também chegou aí pro console. Então assim, só aqui nessa primeira tela, Ruby Riders exclusivo pro console, Hyrule Warriors Age of Calamity exclusivo pro console, Metroid Prime 4 Beyond, CrossGen, mas só tem pro Switch e pro Switch 2. Pokémon Legends Z é a mesma coisa. Olha quantos jogos que eu tô falando entre exclusivos e não, 80 a mais, jogos de peso, 6 fucking meses de lançamento do console. 6 fucking meses. Então se você escuta alguém falando assim, não tem jogo no Switch 2, ou não tem jogo que justifique a compra do Switch 2, isso é muito pessoal, justifica ou não, ok? Mas que tem jogo pra caramba e jogos de peso, tem. Falta um Zelda? Falta. Falta um Mario? Falta. Falta diversas franquias? Falta. Mas estamos falando de 6 meses de console. 6 meses de console, e aqui nessas duas páginas eu te mostrei jogos absurdamente bons. Exclusivos também para Nintendo Switch 2. Isso porque eu não falei um monte. Então não faz o menor fucking sentido reclamação de jogo no Nintendo Switch 2. Pega o lançamento de PlayStation 5, pega o lançamento de Xbox Series, que vocês vão ver que não chega nem na metade. Nem na metade. E outra, estamos nem falando do que vem pela frente. Resident Evil Requiem já foi anunciado, vai chegar dia 1 com as outras plataformas para o Switch 2. 007 First Light, a mesma coisa, não tá aqui, mas tem Pragmata, da Capcom. Monster Hunter Stories 3, mesma data. Dragon Quest 7 Remake, saiu a demo agora, tá idêntico do PS5 do Switch 2. Vai sair dia 1 na mesma data. Vem aí, no primeiro trimestre. Primeiro semestre de 2026. Não faz o menor sentido. Falta de interesse do público. A gente vem aqui para as vendas. Eu não vou nem para essas vendas aqui. Eu vou para essa aqui. Os primeiros 6 meses de venda de Wii, DS, Switch e Switch 2 comparados. Primeiros 6 meses de venda de cada console. A linha vermelha é do Switch 2. Eu não preciso falar mais nada, né?
Aqui a gente tem a linha de 2,5 milhões, 5 milhões, a linha de 7 milhões e meio. Nenhum dos 3 últimos grandes lançamentos da Nintendo, que são top consoles mais vendidos da história da Nintendo e da indústria. O DS é o segundo, o Switch é o terceiro. O Switch passou o DS? Não lembro agora. Passou, né? O Switch é o segundo, o DS é o terceiro, eu acho. O Wii é o quarto, se não me engano. O Switch 2 chegou a 12,5 milhões de unidades vendidas em 6 meses. Eles chegaram nem na metade. Na metade, vai. Na metade. Como é que o público perde o interesse num console que ele é recorde de venda em seu lançamento e não para de vender absurdamente? Compara com os outros consoles que saíram pro mercado. Tá aí, ó. Tá na tela pra vocês, pô. Vamos lá. Console Sales. Wikipedia. Aqui, ó. Primeiro lugar, PlayStation 2. Segundo, DS. Terceiro, Switch. O Wii tá em sétimo. Mas o Wii tem 100 milhões. O Wii com 100 milhões de unidades vendidas no total. Switch com 154. DS com 154 também. E PlayStation 2 com 160. Wii, DS, Switch. 100 milhões, Wii, DS 150, Switch 150. Switch 2 no mesmo tempo de vida vendeu mais. O dobro. Como é que pode ter perdido o interesse? Como é que as pessoas perdem o interesse no console e continuam vendendo absurdamente? Me explica. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Se há perda de interesse geral da comunidade de games num console novo da Nintendo, porque está caro, porque não tem jogo. E como é que ele vende absurdamente dessa forma? Vamos comparar com o PlayStation 5? Os 6 primeiros meses do Switch 2 bateu 12,5. Do PS5 bateu 8. Ah, o PlayStation 5 teve falta de estoque. Teve. Mas Switch 2 vendeu muito mais. Ah, o PlayStation 5 poderia ter vendido muito mais se tivesse estoque. Então não foi questão que ele teve falta de interesse. Concordo. Se ele tivesse estoque, talvez ele teria vendido a mesma coisa que o Switch 2. E aí pro Switch 2 é falta de interesse pro PlayStation 5 não? É porque não tinha estoque? Complicado, né? Eu acho que é um pouco complicado. Eu acho um pouco complicado, vocês não acham, não? Como é que eu posso dizer? A justificativa seletiva? Não faz o menor sentido, brother. Não faz o menor sentido falta de interesse do público, porque se tem uns 6 meses de console e as pessoas comparam, se arrependeram, e começa a falar isso boca a boca, o marketing negativo, não tem jogo, parece que não tem jogo, todo mundo falando que não tem jogo, o jogo tá ruim, todo mundo se arrependeu. Se fosse assim de fato, me explica 12,5 milhões de vendas em 6 meses? Vendendo mais do que todos os outros consoles da Nintendo de sucesso. É porque alguma coisa tem errada, né? E eu acho que os números não estão errados. As pessoas comprando não estão errados. Todos os grandes jogos que eu mostrei pra vocês, interessantes, não estão errados. Ou será que são as pessoas que querem chamar a atenção, chamar o seu clique, ou então fazer um sensacionalismo, porque o Switch 2 está em alta? Acho que é isso, hein? Eu tô achando que é isso, hein? E a galera ainda tem o despautério. Tem gente que teve o despautério de falar que vai virar um Wii U. Vendas oficiais da Nintendo até dia 30 de setembro. Não tô contando outubro, nem novembro, nem dezembro, hein? Quiçá janeiro começou agora. Até dia 30 de setembro. Switch 2, 10.3. Números oficiais da Nintendo. O 12 é número não oficial ainda. O Wii U vendeu 13.5 na sua vida inteira. O Switch aqui tinha junho, agosto, setembro, 2 meses e meio. Com 2 meses e meio, o Switch 2 quase chegou no Wii U. Com 2 meses e meio, o Switch 2 vendeu 20 milhões de software. O Wii U tinha vendido 100 na vida toda dele. Um quinto. 20, 40, 60, 80, 100.
em menos de 3 meses, vendeu 1/5 do total de software do Wii U. Vendeu quase a totalidade, a quantidade de hardware do Wii U. Como é que tem gente que tem um despautério de dizer que a Nintendo está com medo de virar um Wii U? Que pode virar um Wii U? Como é que pode, gente? Essas pessoas moram em que caverna? Não é possível. Não é possível. E aí as pessoas tentam justificar que o Switch 2 tem um ano fraco pela frente. Porque nessa imagem aqui, mostra que vai ter 2 relançamentos. Nossa, o Switch 2 está sofrendo do mesmo mal que o PlayStation 5 sofreu. Só relançamento com melhoria gráfica. O futuro do Switch 2, da lineup do Switch 2, é terrível. Porque tem poucos jogos de interesse. Primeiro, a última Direct que a gente teve tradicional foi em setembro. Normalmente há uma Direct tradicional em fevereiro. É sabido por todo mundo. A Nintendo implementou um modelo de Direct. Todo mundo começou a seguir. Então não tem como alguém que faça parte do universo de games, que fala de games, que não saiba de Direct. Não sabe o que é uma Nintendo Direct. E na altura do campeonato não saiba que a Nintendo tem algumas Directs tradicionais que ela fala sobre o futuro curto dela, nos próximos 6 meses. Foi assim que a gente soube esses jogos que vão chegar em 2026. E para os outros jogos de 2026, a gente precisa de quê? De uma Nintendo Direct. Vai acontecer talvez no final de janeiro ou início de fevereiro. É sabido por todos. Por todo mundo. Então se alguém chega para você e fala que a lineup de 2026 da Nintendo está fraca, essa pessoa ou é muito mal informada, ou ela está sendo muito... Como é que eu posso dizer? Parcial, ou tá tentando manipular as informações para poder trazer um ponto que não existe, apenas para poder conseguir a visualização que quer. Vamos pro argumento de tem muito relançamento, o Switch 2 vai virar um PS5 só relançamento. Do que foi anunciado, a gente tem 2 relançamentos. Animal Crossing, Switch 2 Edition, que tá custando R$30 pra você dar um upgrade de melhoria de gráfico. E a Nintendo lançou um baita conteúdo de graça. Tanto pra versão do 1 quanto do 2. E o outro é Super Mario Bros. Wonder, que vai ter melhoria gráfica e vai trazer novas fases, novos conteúdos. 2. Ah, Diego, mas aí ela tá lançando mais jogos relançamentos do que exclusivo. Mario Tennis Fever. Novo Mario Tennis exclusivo para Switch 2. Pokémon Pocopia. Novo Pokémon em estilo Minecraft Dragon Quest Builders para Switch 2. Yoshi The Mystery's Buck. Exclusivo jogo de plataforma do Yoshi para o Switch 2. Fire Emblem Fortune's Weave. Novo jogo da franquia Fire Emblem exclusivo para Switch 2. Splatoon Raiders. Um spin-off de Splatoon single player para o Switch 2. Então, de exclusivo do Switch 2 já anunciado, 5. Como é que as pessoas têm a pachorra de dizer que a Nintendo tá virando o PS5 no início da vida e que tá relançando muita coisa, deixando os jogos lançamentos para trás? Isso porque eu nem falei do exclusivo Dusk Bloods da From Software, porque é um jogo de third party. Tô falando só da Nintendo, mas ainda tem o Dusk Bloods. Fora os lançamentos third party simultâneos, como eu já falei pra vocês aqui antes. Resident Evil Arcane, Monster Hunter Stories 3, 07 First Light, Dragon Quest VII Remake. Como é que pode? Como é que pode a pessoa abrir uma câmera, abrir um vídeo, abrir uma câmera e falar as coisas que, cara, estão na internet pra você ver que não é verdade? Isso porque a Nintendo nem anunciou ainda a Direct. A Nintendo ainda nem fez a Nintendo Direct tradicional de fevereiro, que vai mostrar o resto que a gente vai ter no decorrer do ano. Como pode? Como pode? Aí tem gente falando que a Nintendo vai focar mais no filme do Mario porque dá mais dinheiro do que jogo. Cara,
Um lançamento exclusivo da Nintendo vende 20 milhões, 10 milhões. Ela ganha muito dinheiro com esses jogos. E a Nintendo já falou diversas vezes que o filme é pra trazer gente pro videogame, pra vender videogame. Lógico, ela ganha muito dinheiro com o filme, enaltece a marca. E ela consegue ganhar mais dinheiro com parque, com produtos, etc, né? Camisa, produtos, né, físicos. Mas alavanca a venda. Mario Odyssey voltou a vender no Switch 1, quando o filme do Mario saiu. Pra caraca! Mario Wonder também. Veio depois. Não é possível que ninguém pense que se vai lançar um filme do Mario, é capaz de ter um jogo do Mario no mesmo ano, pra vender pra caraca. Então assim, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E aí, galera? Eu lancei esse vídeo aqui, ó. Mais de 20 jogos de Switch 2 para em 2016. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Mais de 20 jogos anunciados. E eu vou falar aqui a lista deles. Resident Evil Reckon, Pokémon Pocopia, Monster Hunter 3, Stones 3, Pragmata, Fire Emblem Fortune's Weave, The Dusk Bloods, Pokémon Champions, The Adventure of Elliot, The Millennium Tales, Yoshi the Mirror's Buck, 007 First Light, Elden Ring Torchnet Edition, Indiana Jones e mais uma penca de jogos destaques. Vejam esse vídeo. E aí você, com isso tudo, você me diz, você não acha que é sensacionalismo? E aí lá na minha introdução eu falei sobre Switch perdeu seu brilho. Isso foi uma referência para quem não lembra. Voltando direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo. Em 7 anos atrás, Digplay, canal Digplay conhece? Recomendo, muito bom. Lançou esse vídeo, Nintendo Switch perdeu seu brilho, segundo o All Jogos. Porque o All Jogos... mais exatamente em 30 de novembro, lançou uma matéria que era uma tradução da Bloomberg. Quem lembra do Quartinho Azul? Saudade desse cenário. Acho que foi um dos cenários que eu mais gostei da minha vida. A All Jogos lançou essa matéria no dia 28 de novembro de 2018. Nintendo Switch perde brilho com vendas abaixo da meta. E eu até hoje estou tentando descobrir de onde que ela tirou que o Switch vendeu abaixo da meta. Olha só, cara. Olha só. Depois de saturar suas melhores franquias, Super Mario e Zelda, só tinha sido lançado Zelda Breath of the Wild e Mario Odyssey, tá? Saturar. E Splatoon. Primeiro Splatoon saiu no Wii U, segundo no Switch 2. Não tinha Splatoon 3 ainda. Saturar, ok? Saturar. E aí, olha que interessante que essa matéria dizia. Todos os grandes consoles precisam de um ótimo segundo ano e a Nintendo não entregou um ao Switch. É comédia. Os investidores pensaram durante 5 anos que talvez pudesse vender 90 milhões de unidades, mas depois deste ano, 2018, isso parece praticamente impossível. Corta pro Switch 2 com 154 milhões, Switch 1 com 154 milhões de unidades. E nessa época, senhoras e senhores, pouca gente falava de Nintendo. Mas a galera caiu em cima dessa matéria aqui. E eu tive que fazer um vídeo, né? Tipo esse que eu tô fazendo aqui agora. No Digplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta nesse vídeo para poder falar aí um assunto que não são mamilos, mas é polêmico. O All Jogos Aconselho diz ver que esse Nintendo vídeo. Switch perdeu... Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar um adendo aqui, para quem não entendeu o que eles estão falando aqui. São ano fiscal. A Nintendo foi outro. Eu acho que a Nintendo fez o seguinte. Acho que, na minha opinião, foi isso que a Nintendo fez, tá? Ela chegou... Esqueci de botar o banner aqui, deixa eu botar aqui. Ela chegou com a mesma coisa. Jogo exclusivo lançado, quantidade de qualidade que talvez pudessem vender 90 milhões de unidades. Mas depois deste ano, isso Nessa parece época eu nem esperava que ia vender impossível. 150 Vamos lá. milhões. Qual, Cornélio West, console entregou e vendeu tanto
quanto o Nintendo Switch em seu primeiro ano. O primeiro ano do Nintendo Switch foi um ano atípico. Pega o PS4 e Xbox One, compara com quantidade de jogo exclusivo lançado, quantidade e qualidade com o que foi o Nintendo Switch. Não teve. Então o Nintendo Switch teve um primeiro ano atípico e o segundo também. Se as empresas resolvem deixar o segundo ano para ser um segundo ano porradão, e o primeiro é um ano de transição, a Nintendo fez o contrário. E dessa vez ela tá fazendo o ano de transição no primeiro ano, seguindo a cartilha, e mesmo assim lançando exclusivo atrás de exclusivo, como eu falei pra vocês, jogo atrás de jogo, irmão. Jogo atrás de jogo. A Nintendo não precisava lançar um Mario e um Zelda esse ano, infelizmente. Eu queria que ela tivesse lançado, mas ela não precisava. E ela fez o contrário dessa vez, mas lançando exclusivo pra caraca. Olha que interessante que eu falei aqui nessa parte aqui, ó. Menos jogos pra mostrar no segundo ano. Eu não acho que ela ficou com menos jogos. Não entendo que ela decidiu. Cadê? Pokémon 9. Todos os grandes consoles precisam de um ótimo segundo ano. E a Nintendo não... Não, eu quero do saturou. Então eu entendo ela falar que realmente sei tudo em 2018, 17 anos. Eu não acho que ela ficou com menos jogos. Ai, meu Deus! Ficou com menos jogos pra mostrar no segundo ano. Eu não acho que ela ficou com menos jogos. Ai, meu Deus! Lancei tudo em 2018, 17, não tenho nada pra lançar em 2018. Não foi isso. Foi uma estratégia. Foi pensado, obviamente, né? Mas, ok, eu entendo que a Nintendo poderia ter vendido uma hardware, de fato, em 2018, se tivesse lançado mais jogos. Mas eu acho que ela decidiu tirar o 2018 para levantar dinheiro. Em 2019 ela vai fazer isso. Cara, em 2019 a gente já tem, confirmado, Animal Crossing, que é um sucessaço no 3DS, vai fazer... E explodiu, né? Explodiu no Switch. Muita gente migrar. Pokémon tradicional, 8ª geração, mesma coisa, vai fazer muita gente migrar do 3DS pro Switch. A gente tem Fire Emblem Three House. Isso tudo que a Nintendo nem comenta pra 2019. Mas cadê? O Switch tá bombando de vendas ainda, sacou? Então eu entendo ela falar que realmente ficou com menos jogos pra mostrar no segundo ano. Eu não acho que ela ficou com menos jogos. Foi Zelda e Mario Odyssey, né? Então, vamos lá. Aqui, essa parte. Olha a app do GameCube, maravilhosa, que foi um dos muito lá do outro, é quando você saturou, blá, 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 blá. Eu vou deixar o vídeo na descrição. Depois de saturar as suas melhores franquias, a Nintendo não saturou as melhores franquias. A Nintendo lançou as melhores franquias. Saturar é quando você lança Super Mario Odyssey, Super Mario Odyssey 2, Super Mario Odyssey 3, Super Mario Odyssey 4, no intervalo de 1, 2, 3 anos, sabe? Lançar. Saturar é o que, por exemplo, a Ubisoft fez com Assassin's Creed, lançando o Assassin's Creed um lado do outro, tendo um ano que teve dois, um pra PS3, um pra PS4, Xbox 360, Xbox One, que ela teve que dar um gap na franquia, ela teve que deixar um tempo a franquia esfriar. Plot twist, não teve Mario Odyssey 2. O Tears of the Kingdom saiu 5 anos depois, né? A continuação de Breath of the Wild. Teve Zelda, um Zelda por ano, teve, mas foram Zeldas diferentes. Um era o Cadence of Hyrule, o outro foi o Zelda Link's Awakening. Aí depois veio o Echoes of Wisdom. Aí teve relançamento, né? O Skyward Sword em HD, né? Mas assim, não saturou as franquias Mario e Zelda, como ele falou, né? Principalmente no primeiro ano, que só tinha Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild, que maluquice. Aí, pra poder a galera se interessar de novo. Saturar isso. Ela não saturou as melhores franquias. Ela jogou as melhores franquias. Mario, Zelda, Splatoon, Xenoblade, tudo no primeiro ano. Pra poder atrair a galera. Não foi saturar. Foi colocar à disposição da galera, que por sinal foi uma line-up maravilhosa. Então assim, galera, eu vou deixar esse vídeo na descrição, esse vídeo é muito bom. Não é porque eu fiz, não. É porque esse vídeo realmente, ele retrata... Olha só, a gente tá falando de um vídeo de 7 anos atrás, galera. É um vídeo de 7 anos atrás. A gente tá falando de um vídeo de 7 anos atrás que tá retratando, com um ano de Switch, um pouco mais de um ano de Switch, tava retratando exatamente o que tá acontecendo agora, com 6, 7 meses de Switch 2. Você entende que os caras estão fazendo a mesma coisa que fizeram lá atrás com o Switch 1? Com um ano e meio de console, eles estão fazendo a mesma coisa agora antecipadamente com 6, 7 meses de console de Switch 2. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa que teve aqui do Switch 1 perdeu o seu brilho com vendas abaixo da meta. Que a All Jogos lançou, uma tradução da Bloomberg. É o que eles estão fazendo agora. É o que as matérias de sites sensacionalistas e youtubers sensacionalistas estão fazendo agora com o Switch 2. Eles anteciparam a pauta. Saca?
E acho que já é o suficiente pra mostrar aqui pra vocês que isso é balela. É balela. Balela, tá? O Switch 2 tá vendendo muito. O interesse do Switch 2 não caiu. Existem pessoas arrependidas? Óbvio. Assim como todo mundo pode se arrepender de um produto. Existem pessoas que esperavam mais Mario Kart World? Óbvio. Existem pessoas que esperavam mais jogos porradão no início do Switch? Óbvio. É óbvio que isso acontece. Qualquer plataforma. Agora, numa plataforma de um ano de transição, com um console de 150 milhões de base, você não quer que tenha CrossGen? Sempre teve. Do PS3 pro PS4 teve, do PS4 pro PS5 teve. A Nintendo é o primeiro ano. Acho que é o primeiro console da Nintendo que ela tá fazendo CrossGen. É o primeiro console dela. Porque teve pulos, acho que de praticamente todos os consoles. Pode ter um ou outro que teve CrossGen. Eu não lembro agora de cabeça. Alguns jogos, né? Tipo o Wii U e o Switch, por exemplo, teve Breath of the Wild como CrossGen. O GameCube pro Wii teve o Twilight Princess como CrossGen. Mas é tipo um jogo. Um jogo. E não, tipo assim, uma lineup e a Nintendo reaproveitando, relançando alguns jogos melhorados, que é a minoria. Porque a maioria são jogos novos. Novos. CrossGen ou não? São jogos novos. Tem mais jogo exclusivo do Switch 2 do que CrossGen. Tem mais jogo exclusivo do Switch 2 do que relançamento. Isso é diferente da concorrência quando lança um console novo. Que a maioria é CrossGen e relançamento. Né? Então assim, acho que ficou tudo muito bem claro, muito bem explícito e coisas na tela para vocês verem que é sensacionalismo. Sensacionalismo. Switch 2 poderia estar melhor? Poderia. Poderia ter mais jogos melhores? Poderia. Não é isso que eu tô dizendo. Mario Kart World decepcionou muita gente? Decepcionou. Agora, tá entediante? Não tem jogo suficiente? Não tem jogo que justifique? A galera perdeu o interesse no console? Vai virar um Wii U? O pessoal tá preferindo comprar 3DS do que... Não dá, né? Não dá. Simplesmente não dá. Beijo.